prefere hoje dividir um homem, digamos, mediano, ou que tenha dinheiro, mas não tanto dinheiro assim, entendeu? Ela prefere dividir esse homem. Compartilhar um alfa ou ter um beta exclusivo pra ela? Um beta exclusivo. Ela prefere ter um beta exclusivo? Sim. Agora, a mulher que diz, não, eu prefiro dividir, eu sou a empoderada, eu quero a liberdade, ela está agindo de modo inconsciente. Ou seja, ela prefere um betinha, mas no momento que ela prefere um alfa, um shed, é porque ela tá... ela tá imatura. Ela tá inconsciente. Ela não sabe o que ela tá falando. É o que eu te falei no começo do podcast. Ela pode até fazer isso. Eu já fui essa mulher. Só que eu sei que, no fundo, ela entra no quarto dela sozinha à noite e ela fica triste. Ela se sente sozinha. Ela queria dormir de conchinha. Ela queria um namorado. Ela queria receber flores. Ela queria um carinho. Ela queria um chamego. Ela queria um jantar. Ela queria tudo isso. Mas ela paga de fodona empoderada. Entendeu? Sim. Mas, no fundo, não é isso que ela quer. É o betinha pra fazer o carinho, né? Essa parte que ela quer do shed é imatura. Entendi. Que existem esses dois fatores também. A mulher que faz isso é a mulher carolona que eu explico no meu Instagram, tá? A mulher que tá no modo competitivo, ela não tá na energia feminina, ela tá na energia masculina. E Jung explica ânima e ânimos. Ânima sendo energia feminina dentro do homem, ânimo sendo energia masculina dentro da mulher. Olha, agora ele explicou, né, que as minas mulheristas é porque elas são ânimos. Não, elas são uma força masculina, que tá errado. Tem que estar na ânima, no Jung. A mulher, o que acontece com a mulher? Uma mulher como eu, por exemplo, que desde cedo não é alimentada essa energia feminina na nossa mente, né, no nosso ego. Se eu sou mulher, o meu ego, o meu consciente é feminino, o meu inconsciente é naturalmente masculino, que é o ânimos, certo? Sim. Então o que acontece é que se desde pequena eu não tenho a minha energia feminina do meu ego alimentada, o meu ânimos vem e toma conta da personalidade dessa mulher. Olha, coitada. Ela não foi criada com ânima, ela não foi criada feminina, gente, ela foi criada masculina, com energia masculina, dó. Ele domina, é o inconsciente que domina o consciente. Então a mulher, ela vai agir na polaridade mais masculina. A mulher que está com ânimos dominando a personalidade dela, ela vai ser competitiva, ela vai ser essa mulher que quer mais aventura, mais liberdade. O masculino preza liberdade, o feminino preza interdependência. Ele não preza liberdade. A mulher que diz que prefere liberdade é uma mulher que está sendo dominada pelo ânimos dela, que é o lado masculino. Está sendo dominada pelo lado masculino. Coitada. Ela está sendo vítima do lado masculino. E aí? O que ela está fazendo com relação a isso? Ela é vítima, não está fazendo nada, né? Dó. Você considera que... Tá, entendi. No sentido de, por exemplo, a mulher ela ter vários parceiros sexuais e estar envolvida com a liberdade, você considera? Sim, é a mulher que tá no ânimos. Masculino também. Isso. Justamente porque não seria possível. Eu já comentei isso no meu canal algumas vezes, que pra mulher teoricamente não é possível pra ela conseguir justamente, é o que você falou, o corpo dela não foi desenvolvido pra ela ter relação sexual com vários parceiros. Você considera que isso é verídico? Sim. E aí, justamente pelo fato de surgirem os meios contraceptivos, isso foi hackeado, essa natureza. Uhum. Você também tem essa visão? Sim. A partir lá de 1960, quando o anticoncepcional foi criado, foi quando as coisas começaram a desandar bastante na nossa sociedade. Começou ali, né? Isso. Tem todo um movimento, né, feminista, que por trás de tudo isso também, mas ali, quando criou-se o anticoncepcional, foi justamente quando as coisas começaram a desandar, porque a mulher, ela pode escolher se ela vai engravidar ou não, né? E não foi só o anticoncepcional, teve a questão do divórcio, que também né, foi pulverizado, o anticoncepcional, tudo ali naquele movimento feminista foi fazendo com que as mulheres entrassem mais nesse papel masculino e os homens entrassem no papel feminino. E eu sempre falo, né? Não, minha querida, isso aí não tem a ver com os homens. O anticoncepcional tem a ver com as mulheres. Isso só foi abrindo precedente para vocês. A liberdade sexual só expandiu para vocês.
O movimento feminista foi um movimento que facilitou a vida dos homens e dificultou a vida das mulheres na Isso prática. daí é uma coisa bem polêmica. De alguns homens. A gente tem... Vamos debater esse negócio aí. Tem muitas questões aí que não são levadas em conta, né, nessa questão de que, então o feminismo favoreceu os homens e prejudicou as mulheres. Entendeu? É quase um movimento conspiratório. Que é como se fossem os homens se juntando, né? Como diria o Nelson Rodrigues, um movimento de homens canalhas. Que é para as mulheres terem liberdade sexual com eles, entendeu? E responsabilidade justamente só para elas. O movimento mulherista beneficiou os sheds, que aí eles podem ter acesso livre ao pimba-pimba e os homens normais, eles continuam fazendo o papel ali social de servir de papai, né, para manter o status quo. E esse status quo é para manter ali, né, assumindo a mulher que já tá rodada, é o Miqueinha, que assume a mulher rodada e manter a sociedade no seu curso. A gente vai entrar num tópico interessante agora, Bianca, sobre isso, que eu até vou comentar, eu não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, até aqui a gente comentou sobre a circunstância do alfa e do beta, por exemplo, esses sistemas que são mais práticos, né, do cara que ele era mais forte, mais viril, e as mulheres selecionavam esses homens no passado. Tem alguns estudos, tá? Eu não consigo dizer pra você, assim, a precisão, mas eu lembro que eu vi uma vez sobre, acho que foi uma universidade do Arizona, ela conseguiu notar no DNA humano que mais ou menos 5% dos homens reproduziam há 8 mil anos atrás, mais ou menos 10 mil anos atrás. E aí acontece que quando veio a modernização da sociedade, a grosso modo, né? E aí houve essa organização da família, a monogamia, etc. Então, homens que teoricamente não deveriam ter acesso às mulheres, que seriam só para esse lado da provisão, no exemplo de que a mulher às vezes engravidasse desse cara mais viril e colocasse para um outro macho cuidar, muitas vezes. E aí... Mas quando foi? De que época isso? Eu não desconheço esse estudo que você está falando. De que época? Ele está falando da mudança do paleolítico para o neolítico. No paleolítico, realmente, era uma concentração muito grande de fêmeas ao lado de um único macho. Isso, muito grande mesmo. Então, é justamente essa numeração que ele está dando dos 5%. Aí, o que aconteceu? Ele está dizendo que a mudança foi justamente do neolítico, né, do paleolítico para o neolítico. No neolítico, começou a surgir já as primeiras tribos, começou a existir grupos, então eram pessoas nômades ainda, mas já eram ainda tinham essa ideia de que eles tinham que ter um grupo forte. Então a questão do grupo começou a ser muito forte também. Isso. E proteger as mulheres, porque as mulheres também faziam parte daquele grupo. Então já deu um senso de pertencimento. E logo depois começou a surgir a agricultura, aí veio aquela história de você poder fixar ali num pedaço de terra, e assim vai. Então é bem E aí, conforme foi mudando, né, foi tendo essa transição, começou a ter um equilíbrio de mais mulheres com, digamos, um único homem, né? Sim. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é verdadeiro? Tem substância ou você acha que... Cara, sim, assim, na verdade o movimento feminista... ele é muito mal explicado pelas pessoas, né? Existe uma... Na verdade, se a gente for falar, por exemplo, da época do sufrágio que tu citou, né? Eu acho muito interessante essa época, porque esse é sempre um argumento que eu escuto, né? Mas você não poderia nem votar se não fosse pelo feminismo. Erradíssimo. Erradíssimo. Durante o movimento sufragista, a maioria das mulheres não queria ter direito ao voto. A quantidade de mulheres que eram contra mulheres votarem era maior do que mulheres que queriam votar. Por quê? Porque nessa época só poderia votar quem fosse um cidadão que fosse para a guerra. Até aí, beleza. Tá certíssimo, é isso aí. Porque só quem podia votar é quem servia ao exército. Uma mulher queria ir para a guerra. Nenhuma mulher queria dar a vida pela pátria. Mas alguns homens iam fazer isso. Exato. Porque os homens eram mais fortes fisicamente para fazer isso. E as mulheres eram poupadas de morrer. Então as mulheres ficavam em casa, sendo protegidas e sendo poupadas e sendo cuidadas. E durante esse período, as mulheres ficavam revoltadas com as mulheres que estavam fazendo o movimento sufragista. Porque elas não queriam aquilo. Você tá louca, vai mandar a gente pra guerra, porque se são loucas, não tem sentido nenhum isso. Eu quero ficar em casa de boa, de boa, de cara que vai se matar na guerra, entendeu? Eu quero estar aqui de boa, sendo protegida pelo merda que tá morrendo por mim lá na guerra. Entendeu? Sim. Então a gente as mulheres, elas são mais privilegiadas, sim.
E elas sempre foram mais privilegiadas e poupadas e protegidas. Sempre. Hoje em dia ainda você considera? Sempre, sim. Sim. Óbvio que... Não foi combinado, hein, rapaziada? Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu falo que eu sou antifeminista, que eu explico tudo isso, as pessoas acham que eu tô defendendo os caras baterem nas mulheres, não sei o quê. Não tem nada a ver. É óbvio que eu não defendo o homem bater em mulher. É óbvio que eu não defendo isso. Eu não defendo nada disso. Mas o fato é, as mulheres sempre foram poupadas e privilegiadas. A mulher só pode votar não por causa do movimento sufragista, mas sim porque o marido de uma mulher que não fazia nada de movimento sufragista levou ela para votar porque ele tinha esse poder. E a partir daí as mulheres começaram a votar. Foi cedido esse direito às mulheres. Olha só... Tem um ser de luz aí que entendeu que o sufrágio foi cedido pelos homens, que não foram as mulheristas que conquistaram, foram os homens que cederam. Olha, aí pra vocês aí a mulher exceção, hein? Olha que coisa. Graças a um homem. Exatamente. Não foi as mulheres que lutaram, entendeu? Então, assim, conta-se toda uma história para as mulheres. E só que o ponto... Sabe o que é muito interessante? Essa semana que eu tô aqui em São Paulo, eu tô na casa de umas primas minhas, né? E elas são super feministas. E legal. Aí, super. E aí eu não assisto televisão assim, né, cara? Eu não tenho esse hábito, não gosto, não assisto há muito tempo. E aí eu tô lá na casa delas e elas deixam a televisão ligada, assim, durante o dia. E se eu sento e assisto a televisão por 2 minutos, juro. Olha aí o sacrifício que eu tô fazendo pra vocês, hein? Olha o sacrifício que eu tô fazendo de escutar esse podcast inteiro pra fazer um react pra vocês, hein? Nossa, mano, vocês não têm noção, mano. Eu sento ali e eu penso, meu Deus, cara, é por isso que eu não assisto televisão. A lavagem cerebral que acontece ali é insana. Então, das 3 vezes que eu sentei ali pra ver televisão, era sempre algum discurso de olha agora como as mulheres podem fazer tudo. Uma hora eu sentei ali e era uma matéria falando de mulher, que agora as meninas andam de skate, agora as meninas também podem competir com os meninos. Eu falei, mas que burrice, a menina sempre, se eu botar num esporte... Não, isso é uma conclusão muito interessante, porque tem muitos caras que não entenderam isso ainda. A manipulação dos meios de comunicação. Tem ali e era uma matéria falando de mulher, que agora as meninas andam de skate, agora as meninas também podem competir com os meninos. Eu falei, mas que burrice, a menina sempre, se eu botar num esporte a mulher pra competir com o homem, é óbvio que ela vai perder, eu sou mais fraca, entendeu? Então, tipo, cara, existe muita coisa ali dentro desse. Existe uma demonização também, você considera, contra os homens, na cabeça das mulheres? Uma demonização. Não ouviu o que eu tô falando. Demonização. A demonização contra os homens? Na cabeça das mulheres. Existe, com certeza. As mulheres, igual eu te falei, né? Cria-se essa competição, essa rixa com os homens, né? E não é algo natural. Existe um ódio contra os homens, né? Dentro do movimento feminista, assim. Então, hoje o que eu mais ensino no meu Instagram é justamente a gente retirar esse ódio contra os homens. E eu ensino as mulheres a fazerem o quê? A saberem se posicionar. Retirar o ódio contra os homens. Tem que ensinar, né? Tem que ensinar porque já não dá mais. Tem que reconquistar os homens, né? As deusas raras, elas têm que reconquistar a feminilidade. Ai, mano, é isso aí. É porque elas acham que quando eu falo sobre a mulher ser submissa, sobre a mulher estar mais no feminino, ela acha que eu tô falando sobre ela ser mais omissa, sobre ela não ter mais voz, sobre ela abaixar a cabeça e aceitar apanhar. E é muito doido, porque a pessoa leva para um extremo nada a ver. E não é nada sobre isso, né? Você acha que tem ressentimento? Um pouco, já que você é psicoterapeuta também, você entende dessa questão psicológica. Existe um ressentimento também, muitas vezes instigado pelo feminismo, pela sociedade,
que leva a mulher a ter essa rivalidade, a querer antagonizar com o homem. Com certeza. Por exemplo, ela acha que... então é por isso que o homem me trata como objeto, porque o homem acha que tipo, é só a satisfação sexual dele que importa, entendeu? Meu sentimento não importa. Então é por isso que o homem, muitas vezes, ele é escroto comigo, entendeu? Porque ele não liga pra certas questões, porque ele não pensa dessa forma, porque a sociedade é patriarcal, acha que a mulher realmente não tem o valor que ela deve ter. A mulher é sempre menos que o homem. O que eu ensino pras mulheres, tá? Nesse quesito. Eu tava fazendo uma live com o Orlando agora, antes de vir pra cá, e a gente tava falando justamente sobre isso. Vamos supor, uma das maiores questões que eu recebo no meu Instagram, tá? Bianca, eu tô ficando com um cara há X meses. Como que eu faço pra esse cara me pedir em namoro? Cara, essa... Ih, rapaz, tá parecendo aquela mina que quer o boy lixo, hein? Ela quer compromisso, ela quer fisgar o boy lixo, hein? Ixi, rapaz. Cara, essa é a top 1 junto com como eu faço meu namorado parar de curtir foto de mulher gostosa no Instagram. Essas são as 2 top perguntas que eu recebo das mulheres. Tá. Quando a mulher chega com essa questão do ficante e tudo mais, eu falo assim, na minha concepção não existe ficante. Ponto. Bianca, como assim existe ficante? Existe um homem e uma mulher que se conhecem em algum momento, saem algumas vezes, em algumas ocasiões, dão uns beijos ali de boa, e em algum determinado momento, eu sempre falo, em algum determinado momento, aquele homem vai ou te convidar pra casa dele, ou vai te convidar, se convidar pra sua casa, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Cabe você, mulher, se posicionar. Elas têm medo de dizer, mas a gente não tem nada, não acho que é o momento agora ainda. Ela tem medo de dizer isso, porque no fundo ela tem medo de ficar sozinha, porque ela é carente, matura, uma menina mimada. Ela tem medo de ficar sozinha, daí ela vai levando aquilo. Ela tem medo do Shed não assumir, né? Esse que é o medo, né? Aí ela fica enrolando, mas o Shed não tá querendo. Aí, brilha, você... Aí ela fica com medo, vixe, realmente o Shed... Vai deixando o trauma, realmente é complicado. É porque vocês não entendem, né? Mas nós já sabemos, né? O trauma que o Shed ocasiona. Só que no fundo ela não quer levar aquilo, porque ela não quer ficar nesse limbo aonde eu tenho um relacionamento, mas não tenho, o cara não é nada, entende? Ela fica no limbo. Ela tá evitando a rejeição. Isso. E aí ela vai levando aquilo, só que mesmo no fundo ela não querendo. Então ela vai fazendo esse movimento de ir levando aquilo, vai ficando num limbo, e aí eu falo, ela chega no meu perfil querendo descobrir a técnica milagrosa pro cara pedir em namoro. Eu falo, o cara vai te pedir em namoro o dia que tu não for namorada sem ser namorada do cara. Tu dá tudo que uma namorada daria sem o cara precisar te pedir em namoro. Por que ele vai te pedir em namoro? Então, esse é outro ponto. Quer falar sobre isso aí? Não, esse é outro ponto também que acontece muito justamente por causa da feminização, que as mulheres hoje em dia, muitas, né, elas entregam praticamente tudo que elas entregavam no passado, digamos assim, pro marido no casamento, elas entregam solteiras, às vezes namorando, e aí só que às vezes elas querem entrar num relacionamento. De empoderamento. Aí entregam pro Shed tudo, aí, putz, aí essa mulher aí fala que é imatura. Essa Bianca da deusa rara fala que é imatura, mas não é imatura, é porque ela tá entregando pro Shed, porque ela ama o Shed. Então é uma fase que ela entrega lá. A entrega é imatura, mas depois do carrossel tem um Miqueinha. O Miqueinha vai assumir, então tá tudo bem, tá tudo... Pô, final feliz, né? Pô, ela foi imatura porque entregou tudo pro Shed, mas tem um Miqueinha no final da história que...